Como eu falei para vocês, o mês vai ser muito importante e também traremos convidados importantes, especiais e temas também pertinentes, tá, pessoal? A exemplo do Setembro Amarelo, prevenção contra o suicídio. A gente precisa se cuidar, alertar, é muito importante. Por isso, já tenho um convidado aqui mega especial, que é o psicólogo, tá, pessoal? Augusto Vaz. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema e sobre o alerta, que é muito importante durante todo esse mês, tá? E teremos também mais convidados especiais, pautas especiais durante todo esse mês, como eu falei para vocês. A gente tentou fazer aí uma curadoria bem massa, né, com as pessoas que fizeram parte durante esse 1 ano de Conta Pri. E um desses convidados, que não poderia faltar jamais, é ele, meu amigo humorista, Suami Marques. Minha gente, dá trabalho, mas eu amo. Morro de rir com Suami. Inclusive, uma das pautas que vai para o ar já já, que a minha produção preparou aí para testar minha memória, tem Suami, né? Ele faz parte da história do Conta Pri. Ele está comigo desde o início, ele veio para o primeiro programa. Ó, que massa. Muito obrigada a todos os convidados aí, parceiros incríveis que estão comigo nessa jornada. Sem vocês, repito, nada disso seria possível. Minha equipe também preparou aí matérias especiais, tenho certeza que vocês vão adorar. Tá, pessoal? E olha só, fechando com chave de ouro, teremos também muita música e um bate-papo massa com Felipe Alcântara, Filipinho, minha gente. Vai ser bom demais, tá? Daqui a pouquinho, mas agora eu vou me juntar a ele, certo? Vou sentar aqui para conversar com Augusto Vaz. Ele que é psicólogo, ele tem um currículo enorme aí, eu não posso nem falar, porque vai que eu esqueça de alguma coisa. E Augusto? Muito obrigada, Augusto, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. Pega só o microfone aqui, por favor, para a gente conversar um pouquinho com o Augusto. Pode trazer. Enquanto isso, eu vou falando aqui, ó, o assunto mais importante, né, desse mês de setembro é a prevenção contra o suicídio, tá, pessoal? É voltado para estudar aí essa questão da neuropsicopedagogo também, ele é mestre em sociedade, cidadania, especialista em saúde mental, estratégia empresarial também. Augusto Vaz, ele tem um currículo vasto aí, certo? Mas vamos frisar sobre o Setembro Amarelo, que é um alerta muito importante, né, Augusto? Muito obrigada. Nossa, como eu me sinto honrado de poder estar aqui falando de um muito assunto feliz. Que é praticamente o meu dia a dia, não é? Agradeço demais estar aqui no Conta Pri, de ver. Eu sempre estou te assistindo nos domingos, que é um dia que a gente pode estar em casa, né? Quero aproveitar para já mandar um abraço a todo mundo lá de casa. Eita, o pessoal está assistindo. Todo mundo, filho, cachorro, Eita. mãe, todo mundo assistindo com a gente. Muito obrigado, muito honrado. Mandar um cheiro para todo mundo. Inclusive, muitos parceiros meus, amigos, lhe conhecem. Quando eu falei, olha só, Augusto Vaz, que vai vir para o programa, o pessoal pirou aí nas redes sociais. Carolina Rocha, né, que faz minha maquiagem, minha produção visual. Tem um carinho enorme por você. Jéssica Hermínio está aqui nos bastidores. Já foi meu professor. Menino! Vamos conversar um pouquinho, né? Esse assunto que é tão pertinente, tão importante. A gente precisa de um alerta aí. E cada vez mais, Augusto, a sociedade está ansiosa, né? Está acelerada. A gente estava até brincando aqui nos bastidores. Você falou comigo, Priscila? Respira, ó, inspira, expira, porque muita coisa não vale a pena, né? A gente se estressa muitas vezes à toa. Minha mãe fala muito isso, meu pai fala muito isso. A gente se estressa às vezes para nada, né? Como é que você enxerga essa mudança? Na verdade, a nossa sociedade, dos últimos 20 anos para cá, recebeu um convidado chamado Faz Tudo, né? Que é o telefone, que antes era telefone, a televisão era só televisão, o rádio era só rádio. Hoje a gente tem tudo isso e mais muitas coisas num aparelho só. E, de uma certa forma, a gente não está sabendo lidar muito com isso. É aquela urgência de estar sempre ligado, conectado, antenado. Nosso cérebro não foi criado para isso. Ele foi criado para se conectar, mas ele também foi criado para desconectar. E é isso que nós não temos feito, nós não temos desconectado. A gente dorme com o celular ligado, a gente fica achando que vai chegar uma mensagem daqui a 2 minutos e que eu não posso deixar de ver, como se o reverendíssimo Papa fosse entrar em contato com a gente, como se a pessoa mais importante do mundo fosse falar e a gente não pudesse. Isso a gente chama de urgência emocional. Essa urgência emocional tem custado muito caro ao ser humano.
E no consultório, Priscila, eu tenho visto isso de uma forma talvez mais escancarada, né? Recorrente. É porque no dia a dia as pessoas não falam disso, elas já sabem que elas estão dependentes do celular. Elas não conseguem nem desligar para dormir. Elas já têm o efeito da urgência de querer. As pessoas vivem para tirar fotos, para postar. Ao contrário do que há algumas gerações atrás a gente vivia para viver, não para postar. Então, tudo isso tem trazido ansiedade, tem trazido transtornos e, principalmente, tem trazido um aperreio à nossa mente muito significativo. Você falou aí de ansiedade, transtornos, coisas que são meio que um gatilho que acontece quando vê, já foi. Existe algum sinal, algum alerta, algum comportamento que a gente pode perceber logo no início ou não? Muitas vezes acontece, a gente nem percebe. Essa questão do celular que você falou é muito importante. A gente fica aqui conectado. Eu mesmo, não vou mentir, eu trabalho mais da metade do meu dia com o celular. A gente estava até comentando isso, que hoje tudo a gente faz pelo celular, né? Mas existe algum tipo de alerta em relação a esse tipo de sintomas aí? Uma das primeiras coisas que eu sempre gosto de lembrar aos meus pacientes e aos meus alunos é que eles comecem a perceber o que é que eles não conseguem ficar sem. O que é que você não consegue ficar sem? O que é que te causa angústia, sofrimento, se você deixar de lado? Então, nós vivemos sem muita coisa. E nós não podemos nos tornar reféns, dependentes de algo, de um objeto. Então, se você educar as pessoas, né, elas vão te mandar mensagem e elas vão saber que você vai responder quando você puder. Por exemplo, no meu caso, eu dou aula. Enquanto eu estou dando aula, eu não posso olhar celular. Eu não devo, nem posso olhar celular. Então, quando eu estou no consultório, que é praticamente o dia inteiro, eu também não vou olhar meu celular, às vezes esporadicamente, de um paciente para outro, não é? Mas eu separo uma parte do meu dia, como também, como você, eu trabalho muito pelo celular, eu tenho as minhas redes sociais que eu preciso alimentar. Então, eu separo uma parte do dia em que aquele momento, aquela 1 hora, 2 horas, eu estou ali para gerar conteúdo, para responder as perguntas, para aliviar muitas pessoas que entram em contato comigo pelo Instagram. Mas também depois daquela hora, eu paro e eu vou fazer outras coisas, não é? Eventualmente eu posso pegar o celular, ficar olhando, não há problema. O problema não é o celular, o problema é o que nós fazemos com ele, o tempo que nós gastamos. A gente perdeu o contato com as pessoas, você concorda comigo? Concordo. E aí veio uma pandemia que trouxe uma somatória nisso. Eu tenho visto muitas pessoas com incapacidade de se relacionar pessoalmente, presencialmente. As pessoas hoje preferem estar sempre em contato virtualmente. E eu digo que nós não somos máquinas. E quanto mais a gente desejar ser máquina, mais a gente vai sofrer e as consequências serão graves. Então, presta atenção àquilo que você não consegue deixar, né? E começa a deixar. Primeiro alerta, hein? Primeiro alerta. Segundo, qual é o tempo do teu tempo que você gasta para você? Para você. Quando você para, quando você reflete o que é que você fez durante o dia, quando você planeja o seu dia, quando você analisa o seu dia, porque quando eu paro para me olhar, eu começo a entender que tem algumas coisas em mim que não estão funcionais. Por exemplo, estou me alimentando bem? Por exemplo, eu estou conversando com as pessoas que precisam, na minha família, de conversar comigo, do meu tempo. Eu estou dando tempo para quem precisa de tempo, e aí eu dou tempo para mim. Então, isso é outra coisa muito importante. E a terceira coisa que é muito importante, como é que anda o teu afeto? Não é? A quem tu destinas teu afeto? A quem tu manifesta o teu afeto? Este afeto que você está manifestando, ele é genuíno, verdadeiro? Porque na maioria das vezes, a gente vê que as pessoas hoje, elas fazem com medo de serem abandonadas. Elas não conseguem demonstrar o afeto genuíno. Será que é saudável? Olha, não acho saudável, Priscila. Eu não acho saudável. Eu entendo que tudo que é verdadeiro, tudo que é autêntico é maravilhoso. O que não é, pode se deixar para depois, não é? E o quarto ponto é, aprende a dizer não. Aprende a dizer não, não é? Porque não é dizer não por não, não é ser egoísta, mas é você entender que a teu limite vem até aqui. A partir dali é outra pessoa que tem que fazer. Não tenha medo de ser abandonado, não tenha medo de ser julgado, você vai ser julgado.
né? Para com essa ilusão. De qualquer forma, você fazendo ou não. Você enfim. não vai ser agrado de todas as pessoas. Tem pessoas que vão te amar, tem pessoas que vão gostar de você, tem pessoas que você é indiferente para elas, e tem pessoas que não vão gostar de você. Isso faz parte de todo ser humano. Então, aprende a dizer não e aprende a dizer sim. Quando sim for sim, quando não for não. E sobre a campanha Setembro Amarelo, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Por que Setembro Amarelo? Essa questão da prevenção, que é muito importante a gente descobrir, pegar logo no início, né? Porque as coisas se desenvolvem de um jeito melhor, né? Explica um pouquinho para a gente. Setembro Amarelo, ele iniciou em 2003, né? No dia 10 de setembro, quando um casal americano perdeu um dos seus filhos, e aí eles pegaram a cor do carro, que havia sido reformado amarelo, e colocaram Setembro Amarelo, e que isso se espalhou pelo mundo, e que foi maravilhoso isso se espalhar, porque trouxe um mês inteiro que se para falar sobre o suicídio, né? Nós vivemos num mundo onde a gente tem muita informação, mas muita informação desnecessária. A maioria das informações que a gente tem durante o dia, elas são desnecessárias para a gente. E a gente deixa de ter as informações necessárias, como, por exemplo, o olhar para dentro de si e dizer como é que eu estou na verdade, né? Eu e os psicólogos e as psicólogas que trabalhamos com saúde mental, a gente tem percebido que muitas pessoas têm chegado no consultório sem aqueles velhos padrões suicidas, que é estar em depressão, estar chorando, estar trancado dentro de casa. A gente tem visto que as pessoas que começam a ter ideação suicida, elas começam a apresentar, entre aspas, um quadro mais normal de vida, estão trabalhando, estão sorrindo, estão brincando, mas a gente tem um discurso unânime em todas elas, que é: não me sinto encaixado, não me sinto pertencente a grupo nenhum, ninguém me ama, eu não tenho valor, a minha autoestima está baixa, eu passei longos anos da vida precisando de comprar coisas, viajar, estar com um padrão estético dentro do aceitável, para que eu pudesse me sentir feliz, e chega uma hora que tudo isso cai por terra, porque se isso aqui, mente, não está boa, você pode ter tudo que você tiver, você pode ter galgado todas as conquistas que você queria, porque o ser humano, ele é um ser do novo, ele é um ser de novo, né? Eu digo assim, você é um ser de novo, tem que ser de novo, porque você quer um carro, você conquista o carro, daqui a pouco você quer outro carro, você tem um celular, você quer conquistar. Daqui a pouco é o dia, né? Nova geração, e vai, e troca. Não é verdade? Então, sempre quer mais, a ganância às vezes, né? Se a gente coloca nossa expectativa de vida e nossa satisfação de vida em cima dessas coisas, vai chegar um momento que nada disso supre, nada disso tem sentido, e o que é que vai ter sentido? A dor emocional, Priscila, ela é muito mais forte do que uma dor física, sabe? É tanto que existem pessoas que a gente classifica como os cuttings, são aquelas pessoas que sentem dores emocionais profundas e que, para poder ter um pouquinho de alívio dessa dor, se cortam. Porque quando elas se cortam, a dor física faz esquecer um pouquinho a dor emocional, mas logo depois de 10 minutos precisa se cortar novamente. Então você observa que o ser humano, ele de uma certa forma, ele perdeu a autocapacidade de avaliação e de ter aquilo que é maravilhoso, que é a prevenção. Buscar ajuda, por que não? Né? Muita gente não sabe, né, doutor, não sabe como ajudar e como procurar, quem procurar. Eu não vou mentir para o senhor, eu sou uma pessoa que, assim, eu vejo o lado positivo de tudo, eu sou uma pessoa muito positiva, sabe? E eu já fiz, sim, terapia, já procurei psicólogo, até porque é muito bom a gente também manter, né, a mente sã, porque é uma correria do dia a dia. Às vezes se estressa, porque é muita coisa para uma pessoa só, muitas vezes, fazer. E eu já me decepcionei com algumas coisas, algumas situações. E como fazer? Por onde procurar? O que fazer primeiro? O primeiro passo. Porque muitos são reclusos, né, em relação a quem procurar e como procurar. Eu fico muito feliz quando eu escuto uma pessoa como você dizendo que você busca o positivo, você é otimista, e é assim que tem que ser mesmo. Sim. Nós precisamos ser proativos, né? Mas a gente precisa entender quantas vezes nós nos alimentamos de comida durante o dia. Pelo menos 3, café, almoço e janta, com os intervalos de lanches, e os nutricionistas dizem sabiamente que a gente precisa dosar toda essa alimentação. Agora, a minha pergunta é: quantas vezes tu te alimentas do emocional? Tem muito isso também. Isso. O que é que tu vê?
O que é que tu escuta? Com quem tu convives? Não é? Porque tudo isso é alimento para a alma. Então, eu acredito muito também, doutor Augusto, em energia. Só acredito em conexão. Nós somos feitos de energia. Nós somos energia pura. A prova maior disso é, você está super feliz, aí você chega num ambiente onde tem pessoas falando só de desgraça, Ave daqui a Maria. pouco você, né, sai parecendo que o mundo inteiro está nas suas costas. Eu brinco muito que eu criei uma teoria, na verdade eu estou brincando, eu digo que eu criei uma teoria chamada teoria da esponja, né? Que é aquela igual Filtro ou esponja? aquela esponja que tu tem em cima da pia da cozinha, onde tu vai lavando a louça, e tem aquela parte verdinha, aquela parte amarela, que uma é para lavar a panela, a outra é para lavar, e daqui a pouco, quando tu vê, quando você percebe, ela está toda preta, né? Porque ela esponjou o ketchup, ela esponjou o macarrão, ela esponjou o feijão, a carne, tudo que estava na panela, o óleo, e chega uma hora que tu tens que jogar lá fora. Sim. Nós temos uma esponja no cérebro, né? Ficticiamente falando, e a gente precisa ver do que é que a gente se alimenta, porque com quem a gente convive, o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente faz, isso tudo, essas emoções e sentimentos, elas vão sendo filtrados por essa esponja, mas chega um momento que a esponja do cérebro não consegue mais filtrar, aí sim, a gente não só precisa, a gente tem que buscar ajuda, e aí, quando a gente faz o que você colocou, e que é o que eu acredito, quando a gente previne, a gente não deixa a esponja encher e ela não vai precisar ser trocada, porque existem outros filtros no corpo que vão filtrar. Por isso que é muito importante esse mês de setembro, para se parar, para quando a sociedade se para pensar sobre, existem pessoas que estão tirando suas próprias vidas, porque elas não encontram mais sentido no viver, e isso não é frescura. Né? As pessoas falam, mas é frescura, dá uma lavagem de roupa para ver se não passa. Você não tem motivo para estar assim. Ela pode não ter motivos financeiros, ela pode não ter motivos porque tem uma família, mas ela tem outros motivos que não se limitam a somente esses, como, por exemplo, não se sentir encaixada, uma desorganização hormonal dentro do corpo. Vocês mulheres sabem muito bem o que eu estou falando, porque todos os meses vocês passam por uma mudança hormonal muito grande. Né? Então imagina, se no processo de TPM, você está tendo algo que é normal, natural no corpo, e muitas mulheres ficam 3, 4 dias, 2, em estado de humor alterados, hipersensíveis ou mais agressivas. Você imagine se esses hormônios e outros hormônios se juntam e ficam em desarmonia no nosso corpo, ele muda toda a nossa forma de enxergar, a nossa forma de pensar. Antes, quem pensava positivo não pensa mais positivo, vai pensar negativo, porque deixou de produzir endorfina, serotonina, né? Por isso que é importante fazer atividade física, por isso que é importante ter uma alimentação boa, por isso que é importante conjunto de fatores, né, filtrar com quem a gente convive. Né? Pessoas que passam por relacionamentos abusivos, né? Existe um índice muito grande de homens que se suicidam, e aqui na Paraíba a diferença é gritante de homens e mulheres. Cerca de 60% das pessoas que cometem suicídios são homens, preocupados com a situação financeira, porque geralmente as características de homens e mulheres mudam nessa hora, né? De uma certa forma, as mulheres são mais resilientes, né? Elas, na conjectura social, elas precisam ter uma resiliência maior. É como se a gente tivesse nascido ali também para comandar, para ter força mesmo, para se desdobrar, né? Ser muitas em uma só. Então a gente acaba segurando a barra um pouquinho mais, né, doutor? É isso. É isso. Cuidar-se faz toda a diferença, não é? Não aposta no fracasso, aposta no sucesso, não é? E o que é sucesso? É se cuidar, é se olhar, é você olhar para você. E eu não estou falando se olhar fisicamente só, isso também é importante, mas olha para dentro de você, vê aquilo que te incomoda, o que é que está te incomodando. Você precisa mudar isso? Não tenha medo. As pessoas têm muito medo de procurar os psiquiatras, os psicólogos, porque acham que já estão loucos, ou não, gente, a prevenção, alguma coisa está te tirando o sono, está te impedindo de dormir, a vida já não está com tanta graça como estava antes, você olha para algo que você gostava muito de fazer e você já não tem tanta vontade de fazer, você está se descuidando, você está deixando de cuidar dos seus que antes você cuidava. Esses sinais, eles são muito importantes. Corre, busca ajuda. Uma coisa que eu falo também é da autossabotagem. Tem muita gente que
que tem essa questão mesmo da segurança, né? Autossuficiente também, não só mulher, mas homem também, que convive com pessoas que são fracassadas, eu posso falar assim, né? Em vários âmbitos da vida, e que a gente, muitas vezes, acaba se sabotando por conta de outras pessoas que estão ali no âmbito negativo. Concorda? O saber dizer não é importante nessa hora, né? Então, se eu convivo com você e eu percebo que você está entrando nessa vibe de não posso, não consigo, sou fracassado, olha, ninguém entra num buraco para tirar outra pessoa. A gente estende a mão, a pessoa segura e a gente puxa essa pessoa. Porque se você entrar no buraco, você vai ver que as dores emocionais, elas são tão fortes que elas são capazes de te contagiar, elas te puxam para baixo. Então, todas as vezes que você vê alguém assim, você pode ajudar. Como é que eu ajudo? Vem cá, vamos comigo, porque eu estou numa vibe boa, vamos comigo. Se a pessoa não quer, não resiste, e aí você leva essa pessoa a procurar ajuda. Porque nós não temos essa força que achamos que nós temos de mudar outra pessoa. Nós não mudamos ninguém. Felizes somos quando mudamos a nós mesmos. É isso aí. Doutor, tá chegando ao final aí do primeiro bloco, né? Esse papo tá muito bom, inclusive já quero marcar minha consulta, já quero mandar mensagem aí, tá? Vamos terminar com a mensagem. É muito importante que o senhor... Que atende gratuitamente você. É só ligar. No meu caso, lá no Uniesp, é só você ligar que você vai fazer uma triagem e você vai ter o atendimento psiquiátrico e psicológico gratuitamente. Então, pensa nisso. Se eu não posso ajudar, atrapalhar, é que eu não vou. Né? Eu quero trazer você a empatia que você precisa criar para estar ao lado ou encaminhar alguém que está em sofrimento emocional para um verdadeiro tratamento. Isso não se trata com chazinho ou com levar a pessoa para passear. Isso se trata com ajuda profissional. O Setembro Amarelo é um mês para a gente repensar como é que nós estamos vivendo como sociedade e quais são os nossos valores. Não esquece disso. Deixa teu Instagram para quem quiser entrar em contato, mandar perguntas lá, porque muita gente também fala pelo Instagram, tira algumas dúvidas, né? Nossa, Priscila, nessa pandemia, o meu Instagram eu usava assim só para botar umas fotinhas de vez em quando. Nessa pandemia a coisa foi, eu comecei a gravar lá, fazer lives e trazer ajuda ao pessoal, muitos vídeos para que as pessoas se atendem. Meu Instagram é @psicólogo_Augusto_Vaz. Psicólogo Augusto Vaz, fácil de achar. Eu também tenho um canal no YouTube que tem mais de 10 cursos gratuitos sobre dependência emocional, fim de relacionamento, transtorno borderline, transtorno bipolar, gratuito. No YouTube o canal é Augusto Vaz. No Instagram, @psicólogo Augusto Vaz. E você pode mandar pergunta, pode dizer seu sofrimento, porque eu converso com você, não é fake. Viu? Não é fake. E eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um cheiro para Mauro, para Cauã, para Benjamin, para Narcisa, para Naldene, minha família que está me assistindo agora. E dizer também que não existe nada mais precioso como rede de apoio do que a família que você está inserido. Com certeza, família é tudo. Muito obrigada, doutor Augusto. Vou seguir as dicas aí, viu? Já estou seguindo. Priscila, a gratidão é toda minha, eu estou sempre às ordens. Obrigada. Finalizando aqui o primeiro bloco para vocês, tá? Daqui a pouco tem Suami Marques e Filipinho Alcântara. Já, não sai daí.